Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a aula de hoje carrega muito conteúdo. Nós vamos trabalhar a parte de tipologia textual e a parte de análise textual propriamente dita. E por que a gente fez neste panorama? Na verdade, quando você pega uma prova, ou quando você pega um aulão de língua portuguesa, alguma coisa assim do tipo ao vivo, geralmente você encara primeiro o texto, e aí depois você vai para a dinâmica das questões de gramática. O mesmo acontece quando você pega um edital. Só que aquele panorama, aquela sequência, não é realmente a mais adequada. Afinal de contas, você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. Então é por isso que você tem que aprender sim, classe gramatical, transitividade, regência, crase, concordância, tudo isso antes, para depois sim chegar ao texto. Agora, quando você faz um aulão, ou quando você pega o edital, você pega a sequência dos assuntos que normalmente você encontra na prova, porque a primeira coisa que você vai encontrar é um texto. Agora, quando a gente pensa nesse texto, esse texto ele pode vir de diversas formas. Tem aquilo que a gente chama de tipologia textual ou modos de organização textual e tem os gêneros textuais, que é algo muito maior. Só que a gente massifica em cima da tipologia. E por quê? Porque a tipologia é um número reduzido. Antigamente, nós tínhamos apenas 3 elementos a serem estudados: a narração, a descrição e a dissertação. E todos os outros textos produzidos ou eram narrativos, ou eram dissertativos, ou eram descritivos. E aí, estes outros textos mencionados aqui agora, nós chamamos de gêneros, e eles têm uma função social. Eles têm uma função, eles têm um intuito. É daí que surge a tal intencionalidade discursiva, a tal intenção do autor, a tal perspectiva enunciativa, que é, no final das contas, o que vai definir o contexto. Mas o objetivo é entreter, informar, persuadir, convencer, um monte de coisa, né? Fazer rir. E aí surgem romances, cartas, artigo de opinião, um monte de gêneros variados. Tanto que na escola, quando você está já lá no ensino fundamental, os professores de língua portuguesa começam a trazer variados tipos de textos. Você não estuda só um artigo de opinião, não. Você estuda muita coisa. É charge, é tirinha, é conto, é romance, é crônica, é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Para quê? Para você ter base cultural de encarar qualquer leitura no seu dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Por quê? Porque na tua prova, além de vir um monte de possibilidades de textos com relação a gênero, você também tem a questão do literário e do não literário. Isso significa que na mesma prova, o camarada pode colocar um artigo de opinião, mas ele também pode colocar um poema. Ele pode colocar um conto, mas ele também pode colocar uma charge. E aí você deve estar preparado para o que der e vier. Agora, normalmente, nas provas de concursos públicos hoje, independentemente da banca, quem ganha um destaque maior é a dissertação. E aí, é claro, a dissertação pode ser expositiva ou argumentativa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E depois, quem acaba ganhando um destaque também relevante é o texto narrativo. Mas a dissertação ganha aí fácil, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira jogando para o nosso material. Nós vamos começar aqui com a tipologia textual, e quando a gente pensa em tipologia textual, a gente também pode chamar de modos de organização textual, tá?
como eu disse a vocês, são as formas como nós vamos organizar um texto. Aí veja bem, nós temos aqui os tipos de texto ou modos de texto e nós temos gêneros, que são incontáveis gêneros. Há duas formas diferentes de classificar os textos, as quais são cobradas nos concursos públicos. Aí primeiro aqui, ó, tipologia textual, classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. E o que significa isso? Significa que com pequenas características a gente já consegue identificar, já consegue, opa, olha o que tem aqui, isso é um texto narrativo, opa, olha o que tem aqui, isso é um texto dissertativo, e, ó, isso daqui, ó, é um texto descritivo. Então, com apenas algumas características que são do texto em si, que estão dentro daquele texto, e são características, obviamente, expressas, explícitas, a gente não vai ficar tentando adivinhar, a gente já consegue desvendar qual é o texto. Agora, olha os gêneros textuais. Classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade, essa parte aqui é muito importante, como eu disse a vocês, vai servir para entreter, para divertir, para persuadir, e as características internas desse texto. É óbvio que todo texto tem uma característica interna, porque se não tiver, como é que a gente vai identificar? Aí, continuando, gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos, olha aí, ó, para entreter, informar, ensinar, convencer. Mas quem? O interlocutor. Trata-se da tal intencionalidade discursiva. Então, veja bem, quando você faz um texto, independentemente do texto, você faz com um intuito. E esse intuito tem sempre um alvo. Este alvo é o seu interlocutor. Então você busca ensinar o seu interlocutor, convencer o seu interlocutor, informar o seu interlocutor, entreter o seu interlocutor. Então isso significa que o autor do texto tem plena consciência de quem vai ser o seu interlocutor. E tudo aquilo que ele produz, é com esse objetivo, de fazer aquele interlocutor, que é o receptor, que é a segunda pessoa ali do discurso, no caso, quem vai ler o texto, se comportar exatamente como quem está produzindo deseja, como o emissor ou o autor aqui do texto, no caso, deseja. Então, sempre, tudo que está escrito tem um objetivo. Nada do que é escrito à toa. E quando a gente fala aqui de intencionalidade discursiva, existem outras nomenclaturas possíveis para aparecer na prova. Intencionalidade discursiva, intenção do autor e perspectiva, enunciativa. Isso é o que define o tal do contexto, tá? Aí, continuando aqui, romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. Aí aqui, nós vamos entender um pouquinho esse paralelo entre gênero e tipo. Então veja bem, dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, a quais chamamos tipos ou modos textuais. E aí preste atenção neste terminho aqui, até mesmo antes de nós analisarmos os quadrinhos. Quando você faz uma questão de tipologia textual, notoriamente de tipologia textual, pode ser que o avaliador recorte um fragmento e pergunte apenas sobre aquele fragmento, ou pode ser que o avaliador pergunte sobre a predominância do texto. E aí você tem que estar muito ligado,
porque é óbvio que ele vai brincar. Ele pode pegar um texto notoriamente narrativo, ele pode pegar o capítulo inteiro de uma obra. Ele pode pegar um capítulo do livro Dom Casmurro. Por exemplo, tem um capítulo destinado aos olhos de ressaca, né, os olhos da Capitu, que na verdade não tem nada a ver, né? Muita gente pensa assim, por quê? Porque ela estava sempre com um olhar cansado, ela estava doidona, não tem nada a ver. Ele fez uma analogia, uma comparação com o mar. O mar no dia de ressaca, que fica violento, né? As ondas ficam fortes. Então, olhos de ressaca eram olhos fortes. O olhar dela era penetrante, era violento, né? Era aquele olhar marcante que ninguém passava, né, assim, puro por aquilo, né? A pessoa ia olhar e falar, nossa, que olhar é esse? Então, por isso. Aí o camarada pode pegar esse capítulo inteiro, ou então um recorte desse capítulo e, sei lá, colocar um texto na tua prova com 60 linhas. Ele tem, obviamente, um objetivo inicial que já é te desesperar. Porque você olha um texto com 60 linhas na prova, caramba, vai bater um desespero, né? Você está no máximo esperando ali 30 linhas. Aí vem 60 linhas, às vezes 80 linhas, caraca, o cara quer te arrebentar. E aí, obviamente, ele vai fazer várias questões, porque o texto é muito grande, ele vai aproveitar para fazer questão de gramática, vai fazer questão de análise textual, e aí, numa dessas, ele lança ali uma tipologia textual. Se ele perguntasse a predominância do texto, obviamente seria um texto narrativo, porque se é um romance do Machado de Assis, se é uma história que está sendo ali contada, é um texto narrativo. Mas ele pode, obviamente, perguntar só sobre um fragmento recortado. E aí, no fragmento, ele pode estar utilizando ali uma descrição, descrevendo um personagem, um ambiente, ou então ele pode fazer uma dissertação. Em alguns momentos, o narrador machadiano, ele para de contar a história mesmo para poder analisar a sociedade da época, criticamente. Então, ele vai falar da política, da economia, dos costumes. E aí você tem que ver, opa, o avaliador falou do texto inteiro ou ele falou apenas de um fragmento. Aí, continuando aqui, ó, vamos ver, primeiro lado aqui são os gêneros, segundo lado são os tipos. Uma notícia, ela pode ser narrativa ou descritiva. Ou, na verdade, o que vai acontecer? Essa notícia, você está contando alguma coisa, então a essência dela é narrativa, e a descrição é para criar a imagem, um retrato dessa notícia. Então vai descrever o ambiente, vai descrever os personagens que participaram dessa história. Receita culinária é o tal do texto injuntivo. Opa! Esse camaradinho aqui ganhou uma relevância grande nos últimos tempos. O que seria um texto injuntivo? É um texto baseado em comando, no modo imperativo. Então, ele acaba tendo um destaque ultimamente nas provas, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Agora, continuando aqui, uma entrevista pode ser dialogal, pode ser narrativa, dissertativa, bula de remédio, injuntivo, descritivo e reportagem, narrativo e dissertativo. Então, vamos agora só dar uma situada aqui na galera em relação aos principais tipos. Vou colocar aqui uma tela branca. Quando a gente pensa nos modos de organização textual, ou, né, posso chamar também, tipologia textual, nós temos três camaradinhas, como eu já disse a vocês,
que vão Olá, meus ganhar uns... amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.